No último domingo, finalmente eu participei do debate contra o Jones Manuel, a Caroline Sardá e o Chavoso da USP no canal da Spectrum. Lembrando para vocês que a Spectrum já me informou que o debate vai ser publicado na próxima semana, quinta-feira, às 6 horas da noite, no horário de Brasília. Então, não percam esse debate, porque ele está de altíssimo nível. Eu garanto para vocês. Lembrando que o canal da Spectrum é aquele canal onde o Jones Manuel protagonizou o debate contra 20 conservadores, beleza? Então não percam, anota aí a data no teu calendário, porque com certeza esse debate vai agregar muito no conhecimento de cada um de vocês. E se você tem interesse em saber quais foram as minhas impressões a respeito do debate em si, lá no meu Instagram eu publiquei um vídeo falando sobre a participação de cada um dos debatedores, inclusive sobre o que eu achei da minha própria performance, tá bom? Então entrem lá no Instagram e vejam o vídeo, porque eu acho que vocês vão gostar demais e vai deixar vocês ainda mais animados para assistir esse debate. Lembrando que o Loconte também publicou vídeo, o Jones Manuel também publicou vídeo falando sobre o debate. Então vejam tudo e esperem, porque com certeza vocês vão gostar muito desse debate. E com relação ao tema desse vídeo, eu queria tratar, na verdade, sobre uma crítica que foi muito comum desde que eu anunciei que aconteceria o debate, que é aquela noção que algumas pessoas de esquerda têm de que não pode haver debates entre as esquerdas. Porque como a gente tem a direita, que é o grande inimigo, então no momento a gente teria que ficar tudo unido para combater a direita, e aí quando supostamente a direita fosse derrotada, é que a gente ia poder travar os nossos próprios debates dentro do nosso próprio campo. Só que na verdade isso parte de uma premissa completamente equivocada de pensar que o debate entre esquerdas fortalece a direita enquanto fragmenta as esquerdas, o que não é verdade. Não é o debate entre esquerdas que faz a direita ser mais forte, beleza? Na verdade, eu vou muito além. Na verdade, é justamente o não debate entre as esquerdas que faz com que a direita ganhe poder, tá? Porque a minha tese principal a respeito disso se trata principalmente da hegemonia do PT e do lulismo no que diz respeito ao campo da esquerda. Por quê? Porque o Lula e o PT, de maneira geral, eles assumiram uma postura de não debate, uma postura de organização geral da esquerda que durante anos causou a despolitização das pessoas. É justamente o processo de despolitização do povo brasileiro que tem em grande medida o dedo do PT e do Lula que efetivamente dá poder para a direita. Porque quando há debates entre a própria esquerda, a gente tem a chance, por exemplo, de elevar o nível do debate. Porque veja só, se você é um cara de esquerda e você só debate com gente de direita, então o debate ele tende a ter um nível muito menor de conteúdo, um nível muito menor de capacidade de politização, porque muitas vezes, no processo de argumentação, você precisa caminhar pelo terreno da direita. Então isso rebaixa o nível do debate. Porque não tem como. Se você vai pegar um desqualificado de direita para ficar discutindo, um bolsonarista biruta para ficar discutindo, é evidente que o nível da discussão vai ser muito menor. Então, quando acontece debate entre as esquerdas, a gente tem uma elevação do nível do debate. Por quê? Porque a gente consegue desmistificar muitas coisas que por vezes são nebulosas a respeito de, por exemplo, projeto e prática política. Então, não existe essa de que a nossa discussão por si só vai enfraquecer a esquerda, quando na verdade é o contrário. Porque, veja, você precisa pegar o debate e entender que o debate é uma forma de você adquirir mais formação, de você adquirir mais conhecimento. Porque realmente, se você entrar lá no nosso debate para poder ficar torcendo por um ou pelo outro, ou simplesmente manter a noção de que o debate é só uma briga, que não tem nenhuma relevância, que não dá para ganhar nada com aquilo, é porque provavelmente você tem uma visão limitada sobre o que fazer com o debate em si. Porque se você for uma pessoa que tem uma visão ampla sobre o debate, você vai pegar um papel, você vai pegar uma caneta, você vai sentar para assistir o debate e tudo o que for dito ali que você não conhece, você vai anotar. Você vai anotar os autores citados, você vai anotar livros citados, você vai anotar a história de determinada coisa, um determinado conceito. Você vai anotar tudo isso e falar assim, bom, eu não entendi isso daqui, eu não sabia sobre isso daqui, então eu vou
pesquisar sobre isso, eu vou ler sobre isso, eu vou comprar um livro sobre isso. Não importa se você é um reformista ou se você é um radical. O que importa é você pegar o debate e utilizar ele para compor a sua formação. Porque vocês precisam entender, gente, que parte do jogo político também diz respeito ao processo de formação de bons intelectuais, de bons debatedores que tenham capacidade de ocupar o espaço público. Vocês entendem isso? Porque se a gente não tiver a capacidade de ocupar o espaço público, o que fica sobrando é sempre essa discussão baixa de direita, certo? Bolsonarista, e dessa esquerdinha mais liberal ligada ao Lula, ao petismo, que, como eu falei, é uma esquerda despolitizante. O Lula passou praticamente todos os primeiros 2 mandatos dele dando uma de conciliação de classe, dando uma de, eu converso com todo mundo. E o que foi que a gente ganhou no final? O impeachment da presidente Dilma. A presidente Dilma caiu porque ela perdeu o apoio popular e porque as pessoas que antes tinham votado no Lula e que ascenderam socialmente no período do Lula decidiram derrubar a Dilma. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas mudaram de classe, elas passaram para a classe média, mas ao mesmo tempo elas não tiveram consciência política para entender a dinâmica desse processo. E aí o cara que votava no Lula passou a votar no Bolsonaro. Isso tem o dedo do PT, justamente porque a esfera do petismo é uma esfera altamente despolitizada, beleza? Não é à toa que antes de me convidarem para o debate, antes de convidarem o Loconte ou o Crepe, quem foi chamado para debater lá foram os petistas. Chamaram a esquerda liberal para fazer isso. E a esquerda liberal não quis debater, porque a esquerda liberal, via de regra, só debate com direita. Não debate com outra esquerda. Isso tem um motivo, tá? Não é porque eles não estão não é porque eles estão preocupados em, nós vamos fragmentar a esquerda. Não. Na verdade, a preocupação deles é justamente porque eles não têm capacidade de discutir com qualidade. Eles não têm arcabouço teórico, eles não têm como defender o governo Lula diante de uma esquerda que seja mais esclarecida, que tenha projeto definido, uma esquerda que seja mais politizada do que eles são. Então o que eles fazem? Eles debatem com a direita, porque com a direita é fácil, porque a direita, em grande medida, é medíocre, em grande medida a direita é anti-intelectual. Então eles debatem com eles, não debatem com os comunistas, não debatem sequer conosco, que somos reformistas. Então veja, muita gente pode assistir esse vídeo agora e falar assim, pô, ele citou 3 tipos de esquerda diferentes, ó, liberal, reformista e radical. Tem gente que pensa que esquerda é uma coisa só e que é tudo igual, entende? Então é necessário que haja o diálogo, porque olha só, a gente teve, vamos lá, vamos retroceder um pouco. A gente teve mais de uma década de governo petista. E ainda hoje, metade da população aderiu ao bolsonarismo e essa mesma metade da população, via de regra, acredita que a esquerda é uma coisa só, que não existe diferença. Então, qual que é o sentido do debate? O sentido do debate é demonstrar uma clareza de ideias, para que a gente possa situar as diversas posições que existem entre as esquerdas. Se você é de esquerda e você tem dificuldade de entender as nuances que são defendidas entre várias pessoas diferentes, entre vários grupos diferentes do mesmo campo, então um debate desse vai ser eficiente para você conseguir desmistificar uma série de coisas. Você vai aprender, você vai ganhar com isso. Todo debate de ideias tem a ganhar. Fora que assim, o nosso debate ele não foi uma briga, tá? Eu fiz amizade com os comunistas, eu fiz amizade com o Chavoso, com a Sardá, com o Jones. Todos eles passaram a me seguir no Instagram depois do debate. É claro que na hora do debate, no calor do momento, a gente troca farpa, a gente discute, certo? Porque a gente discorda, o que é natural. Mas veja, não houve uma ruptura entre esquerdas. A gente ainda é aliado. A gente ainda está junto contra o bolsonarismo. A gente ainda está junto contra os projetos de direita, contra esse liberalismo econômico que é tão nocivo para o desenvolvimento do Brasil. A gente concorda com tudo isso. Beleza? Mas a gente tem que definir prática política, a gente tem que demonstrar quais são os limites disso, porque isso ajuda a solidificar com o tempo. Fora que numa discussão entre esquerdas, muitas vezes a gente consegue chegar em algum consenso e abrir uma nova tese, porque a história da esquerda no mundo
ela foi assim. Vocês falam da esquerda como se a esquerda já não estivesse fazendo debates desde o século XIX. Você pegar as obras do Marx, cara, o que mais tem é a obra do Marx batendo na esquerda. Ele literalmente tem um livro chamado Miséria da Filosofia para bater no Proudhon, que era de esquerda também. Quando você olha para a Revolução Russa, o Lenin, ele publicava livro batendo em Menchevique, que também era de esquerda. Sempre houve a necessidade de haver o debate entre as esquerdas. A direita, ela não se fortalece disso. O fortalecimento da direita vem da despolitização. Então parem de fazer essa crítica besta sobre debate, porque quem faz essa crítica, via de regra, cara, não percebeu o quanto ela pode ganhar com isso. Ou vai ver, ela não está interessada. Ela acha que processo de formação, de intelectualidade, de dominação de conceito, não serve para nada. Mas, pô, eu tenho certeza absoluta que se você sentar com a mente aberta para ver o debate, você que é de esquerda, você vai aprender muito. E se você é de direita também e não concorda com nada da esquerda, pô, assiste o debate, que eu tenho certeza que lá você vai ouvir várias coisas que você nunca ouviu. Você pode até discordar delas, mas pelo menos quando você estudar sobre elas, talvez isso qualifique você para conseguir discutir com uma pessoa de esquerda num nível mais alto, sem ser vulgar, sem ser essa direita biruta que domina o debate público, entende? Eu defendo que pessoas de direita devem começar a estudar, a abrir livro para sofisticar os seus argumentos. Não estou dizendo que você tem que fazer isso para virar um esquerdista, para concordar comigo. Estou dizendo que você tem que fazer isso, cara, para que você sofistique a sua formação, porque o debate público hoje é muito, muito ruim. Então eu indico para todos que assistam o debate. E para você que é de esquerda, principalmente, cara, porque você precisa. Se você quer participar do debate público, ou se você quer se qualificar mais para discutir com o seu tio bolsonarista, então assista aos debates, porque com certeza você vai aprender muito com eles. Parem com essa noção de que a gente não pode debater. Ah, não, porque a gente vai derrotar a direita. Não, a gente pode derrotar ela por um tempo. Mas depois, cara, o embate continua. Porque se você está achando que em algum momento não vai mais existir a direita para se enfrentar, então você está pensando numa noção de fim da história. E eu não acho que o debate é por aí. Eu acho que as coisas estão colocadas do mesmo jeito que a direita nunca vai se livrar da esquerda. E olha que, se a gente olhasse para o grosso da população brasileira, se a gente olhasse para o grosso do que as pessoas acreditam, para esse país que é cristão, que é altamente religioso, era mais fácil acreditar que quem ia ser extinta era a esquerda, nós, e não a direita. Mas não é o que vai acontecer. A gente vai continuar tendo esse embate de ideias. Porque é assim que as coisas funcionam, é assim que sempre foi, historicamente, e é assim que provavelmente será. O conflito é uma coisa inerente a uma sociedade humana que é política. Então não existe um futuro onde a gente vai poder discutir. A gente tem que discutir agora, porque o mundo está acontecendo agora. Então larguem essa ideia besta de lado, tudo bem? E assistam o debate da semana que vem, porque eu tenho certeza absoluta que se você é uma pessoa minimamente inteligente, você vai gostar demais. Tamo junto, pessoal, e até a próxima.